Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Mais uma vez, Papo de Futuro com Beth Veloso. Bom dia, Beth, tudo bom? Bom dia, Mauro. Bom dia quem acompanha a gente aqui no Papo de Futuro. Você já parou para pensar quanto o Estado brasileiro gasta em tecnologia? São bilhões de reais em e-mails corporativos, armazenamento em nuvens, softwares de segurança e outras soluções digitais. Só para se ter uma ideia, esse valor seria suficiente para financiar 250 mil mestrandos e 100 mil doutorandos. Em outras palavras, daria para mudar o futuro do país se, em vez de pagar empresas estrangeiras para que servidores públicos usem, por exemplo, um e-mail no Outlook, esse dinheiro fosse investido em pesquisa e inovações nacionais. Um estudo revela que os contratos firmados pelo governo com gigantes como Microsoft, Oracle, Google e Red Hat chegam a cifras milionárias. Quem traz os detalhes disso é a Beth Veloso. Exatamente, Mauro. Essa pesquisa é muito reveladora. Eu sempre tive a curiosidade de saber quais eram os gastos do governo com essas chamadas soluções tecnológicas. Essa pesquisa foi conduzida pela USP, juntamente com a UNB, e utilizou as bases oficiais de dados públicos abertos para mapear as contratações de tecnologia entre 2014 e 2025. Bases como o Portal Nacional de Contratações Públicas, contratos.gov.br, painel de preços, serviços e materiais e catálogos de soluções de TICs, com condições padronizadas. E esse levantamento foi feito com critérios acadêmicos, científicos. Foi um levantamento minucioso, os dados foram extraídos e organizados manualmente. Foram depois duplicados e padronizados nessa análise. E o resultado, Mauro, ele assusta. 23 bilhões de reais gastos em licenças de software, serviços de nuvem, aplicações de segurança contratadas de empresas estrangeiras, essas que você citou, entre 2014 e 2025. Só no último ano, o pior é isso, é que o número aumenta. Só no último ano foram 10 bilhões de reais. E esse número, na verdade, ele é apenas uma estimativa por baixo, portanto é um piso. O valor real, ele é muito maior, porque essas bases, em primeiro lugar, não estão integradas. Muitos contratos aparecem no nome de intermediários, de terceiros, o que dificulta o rastreamento e, além disso, também não são números atualizados. E para esmiuçar um pouquinho mais essa questão, eu convidei o Ergon Kugler. Ele, além de um dos coordenadores da pesquisa, ele é pesquisador CNPq da Fundação Getúlio Vargas. E ele usou uma comparação muito didática para a gente entender qual é a gravidade desse problema, dessa política pública que a gente adota em termos de tecnologia. O Ergon disse o seguinte: a gente paga licenças de software estrangeiro é como pagar um aluguel perpétuo. Vamos ouvi-lo. Ao invés da gente usar esse mesmo recurso, ou até mais recurso, para desenvolver uma tecnologia própria, nacional, e que consiga gerar emprego, gerar renda e gerar movimentação no mercado brasileiro, a gente continua pagando uma espécie de aluguel. Eu gosto de fazer a seguinte analogia, até para poder simplificar um pouco essa discussão. O sonho de todo brasileiro é ter uma casa própria, né? É difícil, às vezes, sair do aluguel, precisa de uma entrada, de um valor ali inicial para conseguir entrar num financiamento ou algo do tipo. E a dinâmica que a gente tem hoje com as tecnologias, que a gente contrata softwares estrangeiros, né, é quase como se fosse um aluguel eterno, um aluguel perpétuo. E que, na verdade, a gente podia pegar esse recurso para construir uma casa própria, que na prática seria uma IA brasileira, seriam data centers brasileiros e seriam tecnologias desenvolvidas aqui no nosso país. Beth, então a gente pode dizer que, além de não desenvolver programas próprios, o governo aumenta a dependência tecnológica do Brasil em relação a outros países e, o pior, no momento em que temos aí Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Exatamente. Isso vem na esteira do tarifaço, das ameaças, a gente cortar o nosso GPS ou de você realmente ter um acesso maior aos dados brasileiros e toda uma
geopolítica bastante complexa, que é fruto justamente dessa extrema dependência que nós temos de soluções tecnológicas que vêm das big techs, e isso em todas as áreas, não apenas, né, nessa área de governo, de EGOV ou de funcionamento do próprio Estado brasileiro. Porque essa dependência tecnológica, ela se traduz exatamente no que você falou, Mauro, numa extrema fragilidade política. E não apenas pelas ameaças do Trump, mas isso está nas normas norte-americanas. Por quê? O Cloud Act, que é um ato da nuvem, digamos assim, que é uma lei americana sobre dados em nuvem, data centers e armazenamento, determina que qualquer empresa nos Estados Unidos, como as que você citou, Oracle, Google, Microsoft, Red Hat, elas, mesmo operando em outro país, elas têm obrigação de entregar as informações que elas armazenam para o FBI ou para o Departamento de Segurança quando requisitados. Então, mesmo que esses data centers da Google, da Amazon, da Microsoft estejam aqui no Brasil, os dados que eles guardam dos brasileiros podem ser acessados pelo governo brasileiro a qualquer momento. E qual é o risco disso? Vamos ouvir o Ergon Kugler. Isso aqui gera um risco, inclusive, de segurança, porque tem muito dado que é sensível. Vale lembrar que a gente teve um processo de migração dos dados do SUS, por exemplo, ali entre 2019 e 2021, para os data centers da Amazon. Então, significa na prática que hoje todos os dados dos cidadãos brasileiros que dizem respeito a temas muito sensíveis, que é saúde pública, eles estão armazenados em data centers, em casas de máquinas, que a gente costuma de dar o exemplo, né, que não são públicas. E isso daqui coloca um risco de exposição, de invasão, mas mais do que isso, de utilização até política na disputa que a gente tem dos dados. Agora, um segundo risco, que é muito grave, é quando a gente vai olhar para a dimensão geopolítica. Não à toa, as recentes movimentações até do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão no sentido de encerrar o programa de satélites de monitoramento para a pauta climática global. Vão ao sentido de colocar a possibilidade, que é muito difícil tecnicamente de se executar, mas que é ventilada como uma espécie de ameaça, de chantagem, de bloquear o sinal do GPS em alguns países, né? Quer dizer, todos esses dados que estão nos data centers brasileiros podem ser usados pelo governo americano. Agora, Beth, por que não investir em alternativas nacionais como o SERPRO, o DataPrev, as universidades públicas brasileiras? Mauro, às vezes a resposta é tão singela que a gente até estranha. Porque a gente cai no conto da sereia das Big Techs, né? Que são o uso dessas ferramentas, como o Word, o Excel, o PowerPoint, é um uso muito familiar, né? Global e familiar. Então, são práticas, elas são conhecidas, elas são acessíveis e acabam aprisionando o brasileiro. Quer dizer, o poder público todo brasileiro usa essas ferramentas. Aqui na Câmara, por exemplo, tem uma discussão que os e-mails dos servidores aposentados estão sendo desligados, estão sendo cancelados, desativados. E qual é a explicação para isso, né? Isso gerou uma certa contrariedade por parte dos aposentados. E qual é a explicação? É que os e-mails custam muito para a Câmara dos Deputados. O custo é muito alto, porque são soluções estrangeiras, como se a gente não tivesse condição de desenvolver os nossos próprios sistemas. E isso se repete não apenas na União, mas prefeituras, estados preferem esse atalho fácil, né, do que a gente investir no software livre. Lembrando que o software livre já foi uma bandeira nacional ali nos anos 90 e que a gente tinha uma grande aptidão e saía na frente. Toda essa estrutura de pesquisa e até mesmo de política de software livre que era incentivada no nível governamental foi completamente desmontada, teve uma solução de continuidade nesse processo. Então, essa comodidade, ela custa bastante caro, além das implicações que a gente já está discutindo aqui, geopolíticas, políticas, tecnológicas. Por quê? Porque se a gente pegar esse número que eu falei lá no comecinho, de 23 bilhões, 10 bilhões só no ano passado, portanto, escalando, e atualizar, a gente vai chegar a 30 bilhões.
Mas veja bem, só os 23 bilhões a gente poderia, com esses recursos, aumentar em 50% a nossa capacidade de data centers no Brasil. Lembrando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, queria fazer uma parceria de isentar, né, os impostos para que empresas estrangeiras colocassem data centers no Brasil. Então, mais uma vez, é uma aliança com as Big Techs que não favorece o Brasil, que não está alinhado com uma política realmente, genuinamente nacional de desenvolvimento e de inovação brasileiros. Portanto, por que a gente não desenvolve os nossos próprios data centers e continua pagando, como diz o Ergon, né, um aluguel eterno? Vamos ouvi-lo. Se a gente pegasse só esses 23 bilhões de reais, por exemplo, seria o suficiente para a gente construir 86 data centers Tier 3, 5 megawatts, que em português significam data centers muito potentes, da melhor qualidade que existe internacionalmente. E 86 data centers desse potencial significaria aumentar em mais de 50% o que a gente tem hoje de data centers privados no Brasil, que são cerca de 150 data centers já sediados no país, de diversas companhias como Google, Microsoft, Amazon e tantas outras. Ou seja, seria a possibilidade desse mesmo recurso entrar de fato numa competitividade saudável do que é o setor público, estabelecendo data centers ali sustentáveis e de qualidade. Beth, fazendo, né, para fechar o nosso quadro aqui, o resumo do resumo, o que tudo isso significa para a soberania digital do Brasil? Pois é, a gente não poderia encerrar o Papo de Futuro sem falar em soberania digital, esse hype do momento, né? Tudo agora diz respeito a tal soberania. O estudo define soberania digital como a capacidade de o Estado exercer um controle autônomo, guarda essa palavra, autonomia, sobre dados e infraestruturas, em vez de ficar pagando aluguel dependendo de soluções de terceiros. Portanto, isso acaba levando a um outro conceito muito recorrente na academia de feudalismo digital. Isso é uma palavra, um termo usado pela própria pesquisa, ou colonialismo digital. Estamos novamente sendo colonizados. Com os valores já gastos, seria possível desenvolver, além de tudo aquilo que a gente falou, financiar uma universidade durante 4 anos, ou mestrando, doutorando, ou mesmo aumentar em 50% a capacidade de data center. A gente também poderia fazer, olha só, 2 vezes um ChatGPT 5, essa nova versão, né, da OpenAI, que é a versão mais avançada hoje de IA generativa, inteligência artificial. Então, a gente poderia simplesmente usar esses recursos para investir nisso tudo ou fragmentar. Por quê? Porque nós já temos recursos, pesquisadores, infraestruturas nas universidades e o que nós não temos é dinheiro para financiar essas pessoas para que realmente elas façam as devidas pesquisas e deem resultados positivos para o Brasil em muito pouco tempo, né? O que falta, então, é a política correta. Por quê? Porque falta vontade de fazer a política correta e, certamente, Mauro, seguramente, não dá para a gente não reconhecer, falta uma visão estratégica mesmo de Estado para colocar, né, esse manejo realmente das soluções tecnológicas usadas pelo governo federal, que é uma máquina gigantesca, né? Nós somos mais de 200 milhões de pessoas a serviço do próprio Brasil e não contra o Brasil. Então, o que daria para a gente, a partir das recomendações do estudo, trazer como reflexão aqui no Papo de Futuro? Primeiro, criar um programa nacional de fomento à soberania nacional, como um guarda-chuva grande, em que a gente diga como que a gente vai adquirir realmente uma autonomia tecnológica a partir das nossas universidades e centros de pesquisa federais, estaduais, municipais, essa grande infraestrutura que o Brasil tem e estrutura que o Brasil tem de pesquisa. Além disso, priorizar, claro, nas compras públicas, né, e nas contas públicas, a compra de soluções desenvolvidas no Brasil, com licenciamento aberto, com operação sob uma jurisdição nacional e para que esses dados também fiquem no Brasil. A gente não pode ter dados como dados do SUS, que é de toda a saúde do brasileiro, né, a serviço da espionagem de governos como o governo americano. A pergunta é, para finalizar o programa, Mauro,
Queremos, então, continuar pagando esse aluguel eterno ou a gente realmente vai fazer a nossa própria casinha tecnológica? Muito bem, Beth Veloso volta na próxima semana com mais uma questão sobre tecnologia. Beth, muito obrigado e até a semana que vem. E torcendo para que a Câmara vote amanhã o projeto que trata da proteção de crianças e adolescentes na internet, que vai ser uma virada. A gente não pode ter toda uma infância e uma adolescência na mão de criminosos na internet.